Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, nas suas casas. Iniciando aí mais uma semana de atividades domiciliares, mais uma aula de matemática aí do segundo ano do ensino médio da escola Dona Luísa Timbó. E eu convido vocês para darmos continuidade ao nosso estudo de matemática aqui do segundo ano, com o conteúdo Soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Nas aulas anteriores, nós iniciamos nosso estudo sobre PA, que carinhosamente chamamos de progressão aritmética. Vimos que quando é que uma sequência é considerada uma PA e aprendemos a aplicar uma formulazinha chamada fórmula do termo geral de uma PA para encontrar qualquer termo de uma PA. E hoje nós iniciaremos nossos estudos sobre soma dos termos de uma progressão aritmética finita, iniciando aqui com uma pequena história de como surgiu essa fórmula da soma dos termos de uma PA finita, tá bom? Segue aí a aula de hoje, bem bacana, acompanha aí o vídeo na íntegra. A história da soma dos termos de uma PA, como tudo começou. Para ser desenvolvido a fórmula da soma dos termos de uma PA, tudo iniciou-se com essa pequena história, que vou contar a vocês. Em 30 de abril de 1777, nasce na cidade de Brunswick, hoje na Alemanha, um menino de nome Carl Friedrich Gauss, hoje bastante conhecido como um dos maiores matemáticos da história. Quando criança, frequentou uma escola em que o professor era tido como muito bravo e exigente. Para manter a classe ocupada e em silêncio, ele mandou que os alunos somassem todos os números de 1 a 100. Então, os alunos fazendo aquele barulho, e o professor, para manter os seus alunos ocupados, o professor de matemática, mandou que os seus alunos somassem todos os números de 1 a 100. Para a sua surpresa, para a surpresa do professor, Gauss, que tinha aproximadamente 10 anos de idade, terminou quase que imediatamente o exercício e foi o único a acertar o resultado, 5.050, sem apresentar nenhum cálculo por escrito. Como isso deve ter acontecido? Vista a sua rapidez, o professor quis saber como havia calculado. O pequeno Gauss, ainda sem saber o que era uma PA, uma progressão aritmética, percebeu que os números de 1 a 100 formavam uma PA, com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a 1. Se eram os números de 1 a 100, aumentava de 1 em 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, o primeiro termo da PA era 1 e a razão igual a 1. Como vocês fariam essa soma? Consegue fazer de forma rápida, como Friedrich Gauss fez? Como será que Gauss pensou? Observe o que ele fez e veja como é simples realizar a soma dos termos de uma PA finita. O que se desejava era a soma dos termos dessa progressão. Ele observou que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que são termos equidistantes em matemática, professor Aldentes Coriolano? Equidistantes, equi significa iguais, distâncias iguais, é o que significa a palavra equidistantes. Como, por exemplo, somando os números que da mesma distância, somando o primeiro, o 1, com o último, que é 100, o resultado dava 101. Pegando o segundo termo, 2, e somando com o penúltimo, 99, também dava 101. 2 mais 99, 101. Pegando o terceiro termo, 3, e o antepenúltimo, 98, 3 mais 98, 101. E assim sucessivamente. Agrupando os números de 2 a 2, Gauss observou que havia 50 parcelas iguais a 101. Assim, a soma seria igual a 50 vezes 101, ou seja, o resultado 5.050. Essa ideia equivale a escrever a sequência dada,
depois copiá-la de trás para frente. Notaram? Os elementos são somados 2 vezes. Portanto, ao se efetuar o produto 100 vezes 101, deve-se dividir o resultado por 2, o que resulta no mesmo resultado, 5.050. Agora me responda, o que representa este 100 e o 101 na PA? O que representa este 100 e o 101 na PA? Quem lembrou que 100 é o número de termos da sequência? Ele pediu para somar os números de 1 a 100, então tem 100 termos. E o 101 é a soma do primeiro termo, o primeiro termo é 1, com o último termo. O último termo não era 100? 1 mais 100, 101. Então, quem observou isso, parabéns. Posteriormente, devido aos seus trabalhos, Gauss foi considerado o maior matemático de sua época e talvez de todos os tempos. E essa forma de calcular a soma dos termos de uma PA acabou sendo desenvolvida e generalizada para qualquer PA. Então, se a gente fosse fazer uma atividade, eu ia pedir para vocês assim. Agora é a vez de vocês comprovarem o que aconteceu. Se eu pedisse para vocês montar uma PA qualquer e a seguir fizesse a mesma coisa que Gauss fez e comprovasse vocês mesmos que isso é possível para qualquer soma de PA finita, cada um ia fazer a sua, ia deixar registrado e ia verificar que realmente o que Gauss fez ia dar certo. Então, a partir dessa pequena história, podemos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Observe a PA finita: 2, 17, 12, 22, 27, 32, 37. Se a gente fizer a mesma coisa que Gauss fez, se eu pegar o primeiro termo 2, deixa eu mudar aqui a cor, e o último 37, 2 mais 37, 39. Se eu pegar o segundo termo 7 e somar com o penúltimo, 7 mais 32, 39. Se eu somar 12 mais 27, 39. 17 mais 22, 39. Notamos que a soma de dois termos aqui distantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Consideramos uma PA finita de razão R. Como é que a gente representa uma PA? Nós vimos isso nas aulas anteriores. A gente representa um PA genericamente dessa forma. A índice 1, que é o primeiro termo, A índice 2, segundo termo, A índice 3, terceiro termo, que vai até o último termo, A índice N. A soma dos seus termos pode ser escrita da seguinte forma: Sn, que significa soma dos seus N termos, é igual a índice 1 mais a índice 2 mais a índice 3. Então, se eu somar o primeiro termo e o último, sempre vai ser o primeiro termo e o último, considerando os seus termos equidistantes. Portanto, Sn igual a índice 1 mais a índice N mais a índice 1 mais a índice N sempre vai ter o N dividido por 2 em parcelas iguais. Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA finita que nós vamos aplicar nos nossos exercícios. Sn é igual a índice 1 mais a índice N vezes N dividido por 2. Então, memorizem, essa é a formulazinha que nós vamos trabalhar. Sn, que é a soma dos N termos, igual a índice 1, que é o primeiro termo, mais o A índice N, que é o enésimo termo, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Veja alguns exemplos de utilização da fórmula da soma dos termos de uma PA. Exemplo 1. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, 6. Então, calcule a soma dos 50 primeiros termos de uma PA 2, 6. Vamos fazer aqui, pessoal? Olha só. Primeiro passo. Dizer para vocês o seguinte.
Para resolver uma questão sobre soma dos termos de uma PA, sempre nós vamos aplicar duas fórmulas. Duas fórmulas, professor? Sim. A fórmula do termo geral, apresentada e estudada nas aulas anteriores. Vamos relembrar a fórmula do termo geral? Qual é a fórmula do termo geral? A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Primeiro a gente vai aplicar essa fórmula do termo geral para achar o enésimo termo. Depois que eu achar o enésimo termo, aí eu venho e aplico essa segunda fórmula, que é a fórmula da soma dos termos. Sn é igual à soma do primeiro termo mais o último, a índice 1 mais a índice N, vezes o número de termo N dividido por 2. Então sempre, pessoal, eu vou aplicar essas duas fórmulas, tá bom? Então vamos lá. Anotando os termos, calcule a soma dos 50 primeiros termos. Toda vez que pedir a soma dos 50 primeiros termos, a soma dos 20 primeiros termos, 100 primeiros termos, esse número aí vai representar o número de termos da PA. No caso aqui, calcule a soma dos 50 primeiros termos, o N vai ser igual a 50. Calcule a soma dos 50 primeiros termos. Qual é o primeiro termo dessa PA? Observe que o primeiro termo dessa PA é o número 2. Começa com o número 2. Então, o primeiro termo, a índice 1, vai ser igual a 2. Qual é a razão? Está aumentando de quanto em quanto? Subtraindo o segundo termo pelo primeiro, 6 menos 2, 4. Então, a razão é igual a 4. Então, eu tenho esses dados. Então, basta para mim aplicar as duas fórmulas. Vamos aplicar de verde aqui a primeira fórmula, a fórmula do termo geral. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o valor de N? Vocês estão vendo aqui do lado, ó, o valor de N é 50. Então, vai ficar o A índice 50 igual o A índice 1. Vocês estão vendo aqui do lado que o A índice 1, primeiro termo, é 2. Mais o valor de N é 50, você vai subtrair 50 menos 1. Ó, N menos 1. 50 menos 1, 49. Vezes a razão. Qual é a razão? Vocês estão vendo aqui? 4. O A índice 50, o 50º termo, é igual. Repete o 2, mais. Vamos multiplicar. 4 vezes 49. Se duas vezes aumenta 1 no 49, fica 50. 4 vezes 50 é 200. Aí eu vou diminuir 4 do 200. 196. Então, o A índice 50, o 50º termo, é igual a 2 mais 196, 198. 198 é o 50º termo. Após eu achar o 50º termo, eu vou aplicar a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? Sn é igual a soma do primeiro termo com o último, ou seja, o A índice 1 mais o A índice N, vezes N, tudo isso dividido por 2. A soma, o valor de N é 50, a soma dos 50 primeiros termos é igual ao A índice 1, o primeiro termo é o 2, mais o A índice N, né, o número que eu achei aqui, o A índice 50, ó. O A índice 50 é 198, substitui aqui, fecha o parênteses, vezes N, que é 50, tudo isso divide por 2. A soma dos 50 primeiros termos é igual 2 mais 198, 200. 200 vai multiplicar vezes 50, dividido por 2. A soma dos 50 primeiros termos é igual 2 vezes 5, 10, tá certo? 200 vezes 50 dá 10.000, 200 vezes 50 dá 10.000, vai ser
por 2. Então, o resultado, 10.000 dividido por 2, 5.000. Então, a soma dos 50 primeiros números dessa PA, 2, 6, 8, é 5.000. Você está voltando o vídeo, assistindo novamente, ou dando print na tela e copiando no caderno de vocês. Vamos conferir essa resposta 5.000 na resolução dessa atividade, ó. Veja aí o que eu fiz, ó. Nessa PA infinita, os 50 primeiros termos formam uma PA finita, na qual o primeiro termo, A índice 1 é 2, a razão é 4 e o número de termos é 50. Primeiro devemos calcular o A índice N, que é o A índice 50, aplicando a fórmula no termo geral. Aí eu acho o valor 198. Quando eu achar o A índice 50 igual a 198, aí eu aplico a fórmula da soma. S50 igual a 2 mais 198 vezes 50 dividido por 2, que dá o resultado 5.000. Observe que para resolver essas questões de soma dos termos de uma PA, a gente vai aplicar as duas fórmulas. A fórmula do termo geral, A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão, e a fórmula da soma dos termos. Sn é igual a índice 1 mais a índice N vezes N dividido por 2. Agora vamos ver aqui mais um exemplo antes da proposta de atividade. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos. Nessa questão, a gente vai ter que escrever a PA. Ele não deu uma PA, ele só indicou a sequência dos números naturais ímpares. Quais são as sequências dos números naturais ímpares? O primeiro número ímpar é o 1. Depois, qual é o próximo número ímpar? É o 3. O próximo número ímpar é o 5. Aí você bota etc. Então eu tenho uma sequência dos números ímpares. Aí eu já posso anotar aqui meus dados. Quem é o primeiro termo dessa PA? É o número 1. Quem é a razão dessa PA? 3 menos 1, 2. Quem é o número de termos? Ele pede para calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, o N é 20. Então, a primeira fórmula que eu vou aplicar, a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. O N é 20, então A índice 20 igual, o A índice 1 é o primeiro termo, 1, mais, se o N é 20, 20 menos 1, 19, vezes a razão é 2. Vigésimo termo, A índice 20, é igual a 1 mais 2 vezes 19, 2 vezes 20 é 40, 40 menos 2, 38. Então, o 20º termo vai ser igual a 1 mais 38, 39. Então, gente, depois da gente encontrar o 20º termo, aí eu venho aqui e vou aplicar a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? Sn é igual a soma do primeiro termo, A índice 1, mais o último, A índice N, vezes o número de termos, dividido por 2. O N é 20, então é a soma dos 20 primeiros termos, igual. Quem é o primeiro termo? 1, mais o A índice N, que eu achei aqui, o A índice N é o A índice 20, que é o 39. 1 mais 39, vezes o número de termos, que é 20, dividido por 2. A soma dos 20 primeiros termos é igual 1 mais 39, 40. 40 vezes 20, 800. Tudo isso vai dividir por 2. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é igual 800 dividido por 2, é a metade. 800 dividido por 2, 400. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA, que é a sequência dos números naturais ímpares, é 400. Qualquer coisa, qualquer dúvida, voltem aí o vídeo e assistam novamente, ou dê pausa na tela e copie no seu caderno. Então, pessoal, após assistir essa pequena aula sobre a soma dos termos de uma PA, eu venho aqui propor mais uma atividade para que vocês possam copiar, responder
e enviar a devolutiva, tá bom? Utilize o Google Sala de Aula sempre, porque fica mais organizado as atividades de vocês. Lá vocês podem colocar em dias as atividades, então utilize essa ferramenta. Então a atividade que vem a seguir vão ser a seguinte. Essa primeira questão, ó, qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética 2, 9, 16? Aí tem as opções para você marcar. Você vai identificar, se ele está pedindo a soma dos 30 primeiros termos, o n é igual a 30, o primeiro termo é igual a 2, para achar a razão você subtrai um termo pelo seu anterior, 9 menos 2 é 7, e aí você aplica as duas fórmulas, a fórmula do termo geral, para achar o enésimo termo, o 30º termo, e a fórmula da soma dos termos. Questão 2. Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1000? Nessa questão não tem APA, mas você vai escrever. É a sequência dos números ímpares entre 10 e 1000. Quais são os números ímpares entre 10 e 1000? O primeiro número ímpar entre 10 e 1000 é o 11, depois é o 13, o 15. Aí você identifica quem é o primeiro termo, quem é a razão, o N é o valor do SN que ele quer, e você aplica novamente as duas fórmulas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Questão 3. Em uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625, qual é o 25º elemento? Da mesma forma, aplica a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. E a quarta questão, qual é a soma de todos os números que vão de 1 até 100? Aplicando também a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. E no final você marca a opção correta. Então tá aí, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Realize as atividades, copiem, participem das aulas pelo aplicativo Google Meet. Vamos aumentar essa participação e continuemos em casa, cuidando uns dos outros, com muita saúde e paz. Um grande abraço e até a próxima aula, onde faremos a correção dessa atividade.